Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Eu sou o professor Tiago Cavalcante, esta pessoa disfarçada de abóbora, mas que tem muito amor no coração. Beleza? Tudo bem, meus queridos? Saudade imensa de vocês e dessas nossas aluninhas aqui, que na minha forma de ver são extremamente produtivas e que te ajuda aí a você alcançar a sua aprovação naquele tão sonhado vestibular, não é verdade? Hoje nós trouxemos um tema que é um tema bastante relevante. Uma grande instituição de São Paulo, um colégio de São Paulo muito reconhecido, na verdade é um cursinho, um dos mais renomados. Eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda de graça, né, merchan, tá? Mas ele fez um levantamento recente sobre os assuntos que mais caíram no Enem de 2017, que é o nosso último Enem, tá certo? E este assunto, chamado Segundo Reinado, tá? A gente vai começar a ver o Segundo Reinado. Hoje nós vamos ver o Segundo Reinado na sua base política e na sua base econômica. Foi um dos assuntos que mais caíram na prova do ano passado, certo? Com um percentual acima de 10%, salvo engano. Salvo engano, pode ser que eu esteja errado porque eu não estou com dado aqui comigo nesse momento. Salvo engano, foi 17% da prova girou em torno desse assunto chamado Segundo Reinado. Daí a importância desse assunto para o nosso vestibular. Então você aí vestibulanda, que está se preparando para esse importante evento que vai acontecer no final do ano, dia 4, dia 11 de novembro, salvo engano, não pode deixar de ir para essa prova de forma nenhuma sem conhecer o básico, não é, desse assunto, que é um assunto fundamental, importante, necessário e que vai nos engrandecer não só mentalmente, mas espiritualmente para entender este processo, essa fase da nossa vida. Em homenagem aí aos queridos membros da família imperial brasileira, os Orleans e Bragança, o quadro verde, a cor do império, e o giz amarelo, para ressaltar aí as ideias que estavam presentes na bandeira da família Orleans e Bragança, a bandeira imperial, tá certo? Olha só, hoje nós vamos trabalhar o lance da base política do império, certo? O império no Brasil, ele inicia em 1822 com o famoso Grito do Ipiranga lá de Dom Pedro I, tá? E esse império se estende até o ano de 1889, geralmente dividido em 3 momentos. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Coincidentemente, o primeiro reinado e o período regencial ambos têm a mesma duração, 9 anos. Né? O primeiro reinado começa em 1822 e vai até 31, e o período regencial começa em 1831 e vai até 40. O período longo é o segundo reinado. O segundo reinado começa com um golpe chamado golpe da maioridade, né, e termina com um golpe que é o golpe da proclamação da República. O povo vai gostar de golpe, não é? 2 golpes marcam o início e o fim do segundo reinado. Com 14 anos e 11 meses, 15 anos incompleto, Dom Pedro II é alçado ao título de imperador do Brasil. Começa aí uma das mais longevas administrações brasileiras. Tá? Foram 49 anos que o Brasil foi governado por este monarca, chamado Pedro II. Tá? Sem dúvida nenhuma, uma experiência singular, única na história do nosso país. Esse período chamado Segundo Reinado é um período que geralmente é dividido, de acordo com os historiadores, de algumas formas. Uma das formas que nós podemos dividir o Segundo Reinado é em período da pacificação,
tá certo? Que são os primeiros 10 anos do segundo reinado, que vai ali de 1840 até 1850. Depois nós vamos ter um longo período de estabilidade, que vai da década de 50 à década de 70, e aí nós vamos ter a crise do segundo reinado, que vai de 70 até 89. É uma das maneiras de você dividir aí o chamado segundo reinado, tá? Esses 10 primeiros anos, marcado pelo processo de estabilização ou pacificação, tá? Vai começar a construir as bases políticas desse império, tá bom? Por que que durante esse período a pacificação vai ser alcançada? Primeiramente, porque a ideia era acabar com qualquer foco de rebeldia que ainda existisse. O período anterior ao segundo reinado é um período profundamente agitado do ponto de vista político e social. Aconteceram diversas rebeliões, como por exemplo a Revolução Farroupilha, que estoura no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, começa em 35 e vai até o segundo reinado, vai até 45. Então, quando Dom Pedro assume o trono, ele dá carta branca ao Duque de Caxias para acabar com essa rebelião. Além da Revolução Farroupilha, outra revolução que estoura nesse mesmo período, no ano de 1848, é a chamada Revolução Praieira. Olha só, uma dica, viu? Em história, muita coisa tem a ver com o nome, beleza? Por exemplo, Revolta da Vacina, com vacina. Revolta da Chibata, com castigos corporais. Mas toda regra tem sua exceção. Revolução Praieira tem absolutamente nada a ver com praia, pelo amor de Deus, tá? A Revolução Praieira, ela é assim chamada porque os revolucionários tinham sua sede política numa rua chamada Rua da Praia. Daí eles serem chamados de praieiros, tá bom? Cuidado que às vezes, né, você vai no impulso. E aí você acaba perdendo questões bobamente com isso, tá? Essa revolução também foi sufocada e aí nós não temos mais oposições internas. E além de não existir oposição interna, os dois principais partidos políticos do segundo reinado, o Partido Liberal e o Partido Conservador, eram chamados carinhosamente de farinha do mesmo saco. Então, como não existia revoltas e como não existia grandes diferenças entre os partidos, vai prevalecer uma grande estabilidade, tá? Essa estabilidade política vai acabar também sendo construída pela criação de um modelo de governo que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, ou parlamentarismo ao contrário. Antes de explicar o parlamentarismo às avessas, a gente tem que entender o que é o parlamentarismo. O parlamentarismo é o sistema que surgiu lá na Inglaterra com a Revolução Inglesa e ao final desta revolução, o que é que nós temos? A limitação do poder do rei. Então, na Inglaterra, a instituição do parlamentarismo ela serviu para qual objetivo? Limitar o poder real. Já deu para entender aí qual é a ideia? Se o parlamentarismo que estabeleceu-se no Brasil é um parlamentarismo às avessas, o que é que vai acontecer com o poder do rei aqui? Vai ser limitado? Claro que não. O poder do rei vai estar acima do parlamento. Então aqui o parlamentarismo não serviu para limitar o poder real, muito pelo contrário. O monarca, como tinha a prerrogativa do chamado poder moderador, ele vai utilizar esse poder para ter a sua autoridade superior à autoridade do parlamento. Deu para entender a ideia de parlamentarismo às avessas? No parlamentarismo, o poder do rei é limitado e nos às avessas não é limitado. No às avessas, o poder do rei é superior ao parlamento. É por isso que dizia-se o seguinte, na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Porque quem governa é o parlamento, é o primeiro-ministro. E no Brasil, o rei reina, ri e rói. Reina sobre o país, ri da cara dos políticos e rói o povo. Tá certo? Então isso vai construir a estabilidade política. A ausência de conflitos internos,
partidos que eram muito semelhantes e um sistema parlamentarista que, em vez de limitar o poder do rei, ampliava o poder do rei. Beleza, tranquilo, legal de vetim, rocheda. Agora nós vamos para a questão econômica, tá? Infinitamente mais importante que a questão política. A possibilidade de você ver uma questão política do segundo reinado na prova do Enem é pequenininha, mas a possibilidade de você ver uma questão econômica ligada ao segundo reinado na prova do Enem é do tamanho do professor Tiago, tá certo? Então existe uma possibilidade muito grande desses temas ligados à economia caírem nesta provinha que você vai fazer, que é a prova do Enem. Beleza? Então vamos para cá. Quando se fala em economia do segundo reinado, o que é que eu preciso ter em mente? O café. O café é a principal atividade econômica do segundo reinado. Ele é o rei da nossa economia, tá? O café não é uma planta brasileira. Tudo indica que o café é uma planta africana, natural de uma região chamada Etiópia, e que esse café teria chegado aqui através das atividades comerciais. Há quem diga que o café entrou no Brasil pela região norte, mas se consolidou mesmo na região sudeste. Naquela região, o café encontrou o solo mais propício para o desenvolvimento. Quando se fala em café no Brasil, existem duas grandes regiões do sudeste brasileiro que desenvolveram a produção em larga escala. A primeira dessas regiões é o Vale do Paraíba, tá? Quando eu falo Vale do Paraíba, cuidado para não ser traído pela pronúncia. Apesar de Vale do Paraíba, essa região fica no sudeste, porque se refere a um rio chamado Paraíba do Sul, tá bom? Então não é Vale do Paraíba aqui no Nordeste, não é ligado ao estado da Paraíba, tá? Inclusive teve uma situação engraçada que aconteceu num vestibular paulista, né? Era um vestibular discursivo, onde o aluno tinha que escrever. E aí o texto falava sobre o café e a pergunta da questão era: discorra, né? Escreva, disserte, aponte a importância da criação do Vale do Paraíba. Houve uma época onde os governos brasileiros, com uma feição de amparar a sociedade, criavam os diversos vales, principalmente para a população mais pobre, vale água, vale luz, vale gás, né? Aí o menino achava que esse Vale do Paraíba era um vale que o governo deveria criar para ajudar os nordestinos paraibanos que não tinham dinheiro. A menina colocou lá na prova: eu acho a criação do Vale do Paraíba muito importante, porque os paraíbas têm muita dificuldade de arrumar emprego e renda aqui em São Paulo. Então, se existe tanto vale, vale água, vale luz, vale gás, por que não criar o Vale do Paraíba? Já imaginou um negócio desse? É muita falta de conhecimento. Você, como aluno no núcleo, obviamente nunca vai cair numa dessa e vai, obviamente, entender que o Vale do Paraíba era uma região produtora de café, não é? Outra região produtora é o Oeste Paulista, tá bom? Essa região vai se tornar a região mais importante na produção de café dentro desse país, tá? Ao longo do século XIX, o que é que vai acontecendo com a produção de café do Vale do Paraíba? Vai entrando em colapso. E ao longo do século XIX, o que é que vai acontecendo com a produção de café do Oeste Paulista? Vai entrando em ascensão. Professor, por que uma colapsa e por que a outra ascende? Por causa de uma série de coisas, entre elas. Na região do Vale do Paraíba, a mão de obra predominante é a escrava. Enquanto que na região do Oeste Paulista já vai se introduzir a ideia de imigrantes, né? O café, ele vai trazer grandes mudanças para o seu país, tá bom? Uma das mudanças que o café vai trazer é a possibilidade da utilização de uma mão de obra que não fosse escrava. Na época que o café estava crescendo, estava existindo uma forte discussão em relação à manutenção ou não da escravidão, tá certo? Em 1850,
Os setores que defendiam a manutenção da escravidão levaram um duro golpe do governo. Esse golpe foi uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz, criada em 1850, proibia definitivamente, vou colocar aqui em cima, o tráfico negreiro. A proibição do tráfico negreiro vai fazer com que a quantidade de escravos que chegavam aqui diminua abruptamente. Qual é a solução encontrada para um país que ainda precisava muito dos braços escravos? Trazer escravos de regiões onde eles não eram tão utilizados ou tão importantes. Tipo o quê? O Nordeste. Então, imediatamente vai se estimular o chamado tráfico interprovincial entre uma província e outra, das províncias do Nordeste para as províncias do Sudeste. Porém, com o passar do tempo e com o crescimento da lavoura cafeeira, cada vez mais era necessário mão de obra. E aí, a solução encontrada é trazer imigrantes. Então, o Brasil vai ser enxurrado de imigrantes, principalmente os italianos. Estima-se, esses números variam muito, tá? Mas estima-se imigrantes num volume, num número, na casa dos 4 milhões de italianos, o que é um número extraordinariamente grande. Fazendo com que essa seja, sem dúvida nenhuma, o maior grupo que veio para o Brasil nesse período, seguido por outros, tá? Principalmente homens brancos da Europa, italianos, portugueses, espanhóis, alemães, húngaros, poloneses, mas os italianos se destacam aí em volume, tá certo? Esse imigrante era trazido para o Brasil e vai ser a mão de obra utilizada principalmente no Oeste Paulista. Aí você poderia se perguntar, professor, o que é que o cara vai sair da Europa e vir para o Brasil? Pelo amor de Deus, todo mundo quer ir para a Europa, não vir para o Brasil. Só que naquela época, no século XIX, na Europa, a situação era outra. A Europa estava envolta em guerras e revoluções, tá? Estava envolta em processos políticos que desencadeavam conflitos locais regionais. E muita gente não gosta de confusão, quer uma vida mais tranquila. Sem falar que muitos países europeus estavam se industrializando e as pessoas estavam sendo expulsas do campo, indo para a cidade e não encontravam trabalho. Então, para muitas dessas pessoas, qual seria a melhor solução? Encontrar trabalho parecido com o que eles tinham na Europa, ou seja, no campo e em outras partes do mundo. E aí o Brasil se torna uma possibilidade. Então, muitos desses imigrantes vão ser atraídos para o Brasil com a promessa de terras, de ganhar terras, de ter suas próprias terras, tá? E aí essa massa de imigrantes começa a chegar aqui no Brasil, atraídos por um sistema chamado parceria, onde o imigrante vinha, tinha sua passagem paga, ou pelo proprietário, ou às vezes era até pelo governo. Quando ele chegava aqui, ele ia para uma fazenda, recebia terra, recebia mantimentos, só que quando ele pegava o café que ele plantava e colhia, e ele vendia esse café, ele estava devendo já para o próximo mês, porque o que ele ganhou não foi suficiente para cobrir as dívidas que ele fez nesse período, criando um sistema de escravidão por dívida. Mudou-se a mão de obra, mas não se mudou a situação, né? Inclusive, muitos cafeicultores vão começar a gostar desse sistema porque se gastava muito menos com o imigrante do que com o escravo. O escravo eu precisava comprar, o imigrante só pagar a passagem. Aí ele ficava preso na estrutura de escravidão por dívida e isso vai gerar revolta de muitos imigrantes. É por isso que esse sistema vai entrar em colapso, em declínio, e vai surgir um outro, que é o sistema de colonato, onde o imigrante recebia um salário, recebia um percentual de produção e a vida dele era um pouco melhor do que no sistema de parceria. Outra novidade que o café vai trazer é o desenvolvimento do transporte no Brasil, não é? Na região do Vale do Paraíba, que vai entrar em decadência, o transporte era principalmente animal, feito em lombo de mula, tá? Já na região do Oeste Paulista vai se desenvolver as ferrovias. As primeiras ferrovias brasileiras, elas são desenvolvidas ali por volta de 1870. Uma das primeiras
E a estrada de ferro para Petrópolis, né, feita pelo Barão de Mauá, tá? Ele vai ser um dos grandes incentivadores desse desenvolvimento, o mesmo do surto industrial, tá bom? Então essas estradas de ferro, elas vão ser construídas para escoar esse produto que está vindo do interior do Brasil, que está vindo da região do Oeste Paulista. Ela traz o café para o litoral e leva os produtos do litoral até essas regiões onde o café está sendo produzido, tá certo? Então as ferrovias vão ser um dos grandes desenvolvimentos que o café vai trazer para o nosso país. Além do café, tá certo? Que é o produto por excelência desse momento, nós vamos ter um pequeno desenvolvimento industrial. Esse pequeno desenvolvimento industrial vai ficar conhecido como surto industrial. Por isso pequeno, um surto. É uma coisa rápida, passageira. E o grande nome desse processo é um industrial chamado Irineu Evangelista de Souza, que ficou mais conhecido pelo título Barão de Mauá. Daí esse período fica conhecido como Era Mauá. Tiago, e que fatores contribuíram para o desenvolvimento desse surto industrial? Para que houvesse o crescimento da indústria no Brasil? Vamos destacar aqui 3 fatores principais. O primeiro deles, a Lei Eusébio de Queiroz. Professor, essa lei não foi a que extinguiu o tráfico? Foi. E o que é que tem a ver essa lei com o desenvolvimento da indústria? Vamos lá. Escravo é uma coisa barata ou cara? Acertou quem pensou cara. Se o cara precisava de muito dinheiro para comprar o escravo e agora o escravo não está mais vindo, está sobrando esse dinheiro, o que é que você acha que o cara vai fazer com o dinheiro? Vai ficar parado, sentado, olhando para o dinheiro ou vai pegar esse dinheiro e vai investir? Portanto, com o fim do tráfico, sobrou dinheiro. E esse dinheiro foi investido em algumas atividades, uma delas a indústria. Beleza? Deu para entender? Segundo ponto importante, a criação de uma tarifa chamada Tarifa Alves Branco. Qual a importância dessa tarifa para o desenvolvimento da indústria? O Brasil, desde o período colonial, foi fortemente ligado à economia da Inglaterra, certo? Portugal já era ligado à Inglaterra. O Brasil, quando se tornou livre de Portugal, continuou ligado à Inglaterra. E os ingleses, eles tinham tarifas preferenciais. Eles vendiam os produtos deles mais baratos para a gente. Esses acordos davam aos ingleses benefícios. E isso foi sendo discutido dentro do Congresso brasileiro. Alguns desses acordos venceram, caducaram, se extinguiram em 1840. E houve uma grande discussão no parlamento se o Brasil deveria ou não renovar esses acordos. Venceu o grupo que dizia que não deveria renovar e que o Brasil deveria aumentar o preço dos impostos sobre os produtos ingleses. Essa tarifa que vai aumentar o preço dos impostos sobre os produtos ingleses ficou conhecida como Tarifa Alves Branco. O preço do imposto aumentou, fazendo com que o produto se tornasse muito mais caro e fazendo a galera preferir o produto nacional, fazendo com que a indústria brasileira se desenvolvesse, tá? E finalmente, o lucro que vai vir com a produção de café. O café vai trazer lucro para os seus cafeicultores e muitos deles vão absorver uma mentalidade econômica, não é? Os barões do café, eles tinham uma mentalidade empresarial e muitos deles também vão se tornar industriais, fazendo com que a indústria se desenvolva nesse país. Além de café e indústria, nós tivemos outras atividades econômicas circunstanciais de importância relativa, como é o caso do algodão e como é o caso da borracha, que viveram alguns momentos de grande desenvolvimento. Mas no mais, esses pontos que foram abordados são os pontos mais importantes e mais lembrados no vestibular, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que tenha dado para aprender muito bem aí os conceitos trabalhados. Tenho certeza que se você estudar com afinco, entender direitinho, tirar suas dúvidas, você vai ficar preparado de forma excepcional e essa prova vai ser, como se diz no linguajar popular, mamão com açúcar, tá bom?
Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.